Então, será que do ponto de vista ético e moral, a gente está avançando enquanto pessoas, enquanto sociedade? Lá na questão 748, lá naquela época, vejam bem, Kardec já fazia esse questionamento. Então ele pergunta assim: a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. E vocês percebem que não mudou, né? Infelizmente, a perversidade do homem ela ainda prossegue, né? Se a gente pensar lá atrás, quando Kardec fez a codificação, e hoje a gente continua, infelizmente, tendo os mesmos valores e as mesmas atitudes errôneas. Então, ele pergunta: a perversidade do homem manifesta-se com muita veemência. Não parece que ele está recuando em lugar de avançar, ao menos do ponto de vista moral? E aí, olha a resposta deles: esse pensamento é um engano. Observe bem o conjunto e verá que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e gradativamente corrige os seus abusos. É preciso que haja o excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das mudanças. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que, de uma maneira geral, enquanto sociedade, nós estamos avançando, mas que a gente ainda precisa do excesso do mal. Então, o que ele está querendo dizer desse excesso do mal? Ou seja, a gente precisa sofrer. A gente precisa passar por dificuldades que, na maioria das vezes, somos nós mesmos que criamos para a gente chegar num momento e dizer: eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais me sujeitar a isso, eu não quero mais ter esse tipo de sofrimento. E convenhamos, né? Vamos pensar um pouquinho. A gente demora demais para aprender, né? Se a gente pensar quantas existências cada um de nós precisa reencarnar para compreender, vamos botar aqui duas máximas que a gente tem, que a gente sabe que são. A primeira delas, amar a Deus, e a segunda delas, fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse a nós. São coisas tão simples, não são? Muito simples, muito fáceis da gente compreender, a gente não precisa ter nenhum estudo elaborado, não precisa ter nenhum MBA, nem nada do gênero para compreender isso. Né? A gente está vivendo hoje o nosso maior avanço tecnológico, jamais visto em todas as épocas da humanidade, mas a gente não consegue compreender essa simples máxima. Fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. E aí, então, lá na questão 629, o Kardec ele pergunta: como que a gente pode definir a moral, já que nós estamos falando das leis morais? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Então, ela funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, claro que Kardec vai questionar o quê para os espíritos? Então, como é que eu posso distinguir o bem do mal? Né? Se eu tenho que fazer o bem, então como é que eu vou conseguir entender o que é o mal? Então, o bem é tudo que está em conformidade com a lei de Deus, e o mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Então, a lei natural traça para os homens os limites de suas necessidades. Quando ele ultrapassa esses limites, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse a voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a gente tem já, nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, a gente já tem essas informações, mas mesmo assim a gente peca pelos excessos. E quando a gente peca pelos excessos, o que acontece? O sofrimento. Então, a lei de Deus, ela é a mesma para todos nós. Mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, seja qual for a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, Deus não faz diferença se você tem mais condições, se você tem menos, se você é branco, se você é negro, não interessa. A lei ela é igual para todos. Não, Deus nunca vai fazer nenhuma diferenciação. Então, é isso que ele está trazendo aqui. E o mal sempre vai ser o mal, não importa. Ah, mas é só hoje. Não importa, é mal. Ah, mas é só... A pessoa nem vai ser prejudicada. Não importa, é o mal. Então, e o que mais que a gente tem que extrair daqui? Que se eu sei mais, obviamente que eu serei mais cobrado. Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu vou ser cobrado. Por quê? Porque na minha consciência, eu sei quando eu não estou fazendo uma coisa certa. Então, se na minha consciência eu sei, eu vou ser mais cobrado. E, além disso, se eu sei mais, vocês concordam comigo, eu também tenho que ter mais paciência para com aquelas pessoas que não sabem. Na verdade, eu tenho que ajudar elas e tentar fazer com que elas também compreendam isso. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem.
Então, a gente responde pelo mal que a gente fez, mas a gente também vai responder pelo bem que a gente poderia ter feito. Às vezes a gente tem oportunidades na nossa vida de ajudar alguém, de praticar o bem, e a gente não ajuda, às vezes não é nem porque eu não queira, mas é por um simples comodismo. Eu estou tão centrado em mim, como a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, tão centrado nas minhas necessidades que eu esqueço completamente das outras pessoas, esqueço que eu posso estar ajudando alguém. E a gente também vai ser cobrado por isso. Então seremos cobrados pelo mal e pelo bem que a gente deixou de fazer. E olha só essa passagem que interessante. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que esteja em relação com os outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Então, fazer o bem, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que é só você ajudar com uma cesta básica, que é só essa ajuda material, não. O bem não é somente isso, não é só essa ajuda financeira e material. O bem é o quê? O bem é o bom dia que você dá para sua família quando você acorda, o bom dia que você às vezes dá para o seu vizinho, a gentileza que vocês fazem às vezes no trânsito de deixar alguém passar, de parar na faixa para a pessoa atravessar, entre tantas outras pequenas atitudes do nosso dia a dia que às vezes a gente não se dá conta porque a gente vive no nosso automatismo. A gente acorda correndo, sai correndo, a gente faz tudo correndo e a gente esquece dessas pequenas gentilezas que a gente pode fazer no nosso dia a dia.